mais uma vez a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa mais bonita aí do seu lado aí e dissesse para ela: hoje Deus tem uma bênção para a sua vida, amém? Deus tem uma bênção. Glórias a Deus. Quem trouxe Bíblia aí? Amém? Quem trouxe Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 6 em diante, amém? Segunda Reis, capítulo 5, versículo número 6. Diz assim: E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: No momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: Por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como procura motivo para criar conflito entre nós. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste tuas vestes? Envia a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Parafraseando esse texto, vamos ler o versículo 14 e o 15. Então Naamã aqueceu-se, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como pele de um menino. Em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, estamos mais uma vez na sua presença, meu Pai. Deus, a tua palavra vai ser ministrada aqui nessa noite, ó Pai. Deus, eu peço que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Deus, a igreja que aqui está é sua, meu Pai. Deus, a palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite é sua, meu Pai. Deus, e o pregador que vai ministrar a palavra aqui nessa noite também é seu, ó Pai. Deus, usa a minha vida mais uma vez, ó Pai, para falar do seu amor e da sua graça, meu Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja em nosso meio, ó Pai, revelando e ministrando ao coração de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, no livro de Reis, ela vai narrar a história de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era uma autoridade do povo da Síria. Naamã, ele era um dos principais do exército da Síria. Naamã era um capitão do exército, um dos capitões do exército da Síria. Sendo assim, ele tinha as portas abertas para se comunicar com o rei da Síria. Naamã, ele se vestia de uma maneira diferente do seu povo. Ele se vestia com vestes, com ornamentos especiais, porque Naamã, ele era alguém especial dentro do seu povo. Mas o que muitos talvez não soubessem, que por debaixo daquela roupa, que por debaixo do status de capitão, que por debaixo do homem poderoso, havia uma doença, uma enfermidade que corroía todos os dias o corpo e a mente e a alma de Naamã. Naamã, quando ele passava pelas ruas, com certeza o povo dizia: olha, ali vai o capitão do nosso exército, ali vai um homem de guerra, ali vai um homem de batalha. Mas poucos sabiam que por debaixo de toda aquela autoridade havia um homem fragilizado por uma enfermidade que ele carregava há alguns anos. Amém? E a palavra do Senhor, ela vai dizer que durante uma das guerras que Naamã enfrentou, ele tomou para si
uma escrava, e essa escrava, ela foi trabalhar com a mulher de Naamã. E essa escrava, ela era do povo de Israel, e ela conhecia as histórias do Deus de Israel, ela conhecia os profetas de Israel, ela sabia que em Israel havia um Deus que curava a lepra, havia um Deus que abria o mar, havia um Deus que durante o dia colocava uma coluna de fogo nos céus, à noite colocava uma coluna de fogo nos céus para que o seu povo não sentisse frio, e durante o dia colocava uma nuvem para que o povo não sentisse calor. Imagino eu que essa escrava, ela cresceu ouvindo as histórias dos seus antepassados, a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ela alimentava no seu coração uma fé especial pelo Deus de Israel. E certa feita ela chega até a esposa de Naamã e diz assim: olha, que bom seria se o meu Senhor fosse até Israel e lá ele conversasse com o profeta, certamente ele seria curado dessa enfermidade. E quando Naamã toma ciência disso, Naamã, ele poderia ter desprezado a palavra daquela simples doméstica, ele poderia ter dado gargalhada, porque hoje, nos dias atuais, nós temos o câncer, nós temos a AIDS, temos doenças incuráveis ao qual a medicina, ela não tem explicação, ela não tem cura, mas naquela época, a doença que matava, a doença que ninguém queria estar perto era a lepra. Mas Naamã, ele, quando ouve aquela menina falar dos profetas de Israel, o coração dele se enche de esperança, o coração dele se enche de alegria, e ele chega até o rei da Síria e diz: olha, rei, a escrava que habita em minha casa, ela diz que em Israel existem profetas que podem curar a minha vida. E o rei da Síria diz assim: olha, então você vai até o rei de Israel e você vai levar uma carta assinada por mim, e você vai dizer que você foi lá para receber a cura. E Naamã vai, ele parte, e quando ele chega até a presença do rei e apresenta aquela carta, o rei fica furioso. O rei fica furioso, ele fala assim: olha, será que o rei da Síria ele quer causar discórdia entre eu e ele? Quem é ele para mandar alguém doente desse jeito diante de mim? Porventura sou eu Deus para poder curar? E a palavra do Senhor diz que ele rasga as suas roupas, rasga as suas vestes, e Eliseu fica sabendo do que está acontecendo, amém? Eliseu fica sabendo e diz assim para o rei de Israel, o rei Jorão, diz assim: olha, rei, mande Naamã vir até a minha casa, porque certamente ele vai saber que aqui ainda há Deus em Israel, amém? Que ainda há profeta em Israel, amém? E a palavra do Senhor vai dizer que Naamã, ele chega até a casa de Eliseu, e Eliseu diz: olha, Naamã, você vai... imagino eu que Naamã pensou que Eliseu ia chegar até ele, ia pôr a mão na cabeça dele, ia expulsar a doença dele, ia dar uma ordem, fazer alguma coisa assim, mas Eliseu dá uma palavra diferente: olha, você vai até o Rio Jordão e vai mergulhar por 7 vezes lá, e depois da 7ª vez você vai ser curado, amém? E a palavra de Deus diz que aquilo lá causou ira no coração de Naamã, porque Naamã era uma autoridade, ele estava acostumado a ser tratado de maneira diferente, e a Bíblia fala que ele dá as costas, ele resolve ir embora. Mas um dos seus soldados chega até ele e diz assim: olha, Naamã, se porventura o profeta ele dissesse para você fazer coisas muito mais difíceis, você não faria? O que é mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? E a palavra de Deus diz que Naamã, em seu coração, então ele resolve pegar e voltar e mergulhar naquele rio, amém? E agora eu queria falar com vocês dos segredos dos 7 mergulhos de Naamã, amém? O primeiro segredo do mergulho de Naamã. Alguém está com a Bíblia aí aberta aonde foi pedido para ler, no capítulo 5? Poderia ler o versículo 1, bem alto. Capitão do exército, rei da Síria,
Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos filhos, e era homem, herói, valoroso, porém leproso. Amém. Homem de muito conceito, porém leproso. Amém? Naamã, quando ele chega até o Rio Jordão, ele tem que se despojar da sua vestimenta, da sua indumentária. Ele tem ele começa a retirar a sua roupa de capitão, e ele começa a se igualar aos demais homens que o acompanham. Amém? O primeiro mergulho de Naamã significa renúncia. Naamã, quando ele tira aquela camisa, o seu corpo podre, a sua carne apodrecendo, o seu corpo em estado de decomposição, parecia mais, ele já não tinha mais aquela feição de um capitão, mas sim de um homem doente, um homem abatido. Os seus amigos e soldados, eles viram em Naamã não mais um capitão, mas alguém que estava renunciando de tudo aquilo que lhe for entregue em busca de uma cura. Amém? E nessa noite, qual a renúncia que o Senhor tem cobrado de você? Talvez você me pergunte, mas pregador, eu não tenho feito nada de errado. Mas eu lhe pergunto para você, homem, marido, esposo, até quando, muitas das vezes, o homem, ele quer viver em adultério, ele vai atrás de outras mulheres, ele chega na sua casa e não se contenta com a mulher que tem dentro da sua casa. A mulher, muitas das vezes, o marido sai para trabalhar e a esposa fica em casa, em vez de cuidar da casa, fica o dia inteiro caçando o homem no Facebook, curtindo, dando like, né, que fala hoje, né, e não quer renúncia, não quer viver uma vida despojada. Muitas das vezes nós viemos à igreja, nós assentamos no banco da igreja, mas quando chegamos à nossa casa, abrimos uma garrafa de cachaça, uma cervejinha e vamos encher a cara. Afinal, que problema tem, não é? Não temos que renunciar a nada, está tudo em paz. Deus só quer nosso coração, não é, Jair? Mas hoje eu tenho uma palavra para você. Essa lepra que Satanás colocou na sua vida espiritual vai cair por terra, porque o Deus que curou Naamã, ele está aqui nessa noite, amém? O Deus que curou Naamã, ele está aqui para curar a vida espiritual de cada um de nós. Não há evangelho sem renúncia. Não existe carregar a sua cruz e continuar vivendo do mesmo jeito. A palavra do Senhor, ela vai dizer que todo aquele que está em Cristo, nova criatura existem maridos que chegam na sua casa e a mulher vai falar assim: olha, amor, a comida está fria. Aí o crente fala assim: olha, eu sou convertido, mas o meu braço não é não, hein? Toma cuidado. A mulher, muitas das vezes, ela pega e ela começa a atacar o marido com palavras de baixo calão, com ofensas. Então, é tempo de renúncia, amém? Os irmãos estão me entendendo? É tempo de renúncia, é tempo de mudança de vida, é tempo de se despojar de tudo aquilo que nós temos carregado conosco, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor Jesus, amém? O primeiro mergulho que Naamã deu é o mergulho da renúncia. O segundo mergulho alguém poderia ler o versículo 4? Então entrou Naamã e notificou-se a seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Glória a Deus. O segundo mergulho de Naamã, ele representa a fé. Naamã, ele deu ouvido àquela menina, e aquela menina, ela representa os profetas do Senhor, amém? Ela representa a palavra do Senhor. Quantas das vezes chegamos na nossa casa, depois de um culto, onde o pastor prega a palavra, onde o pastor soa para explicar a palavra do Senhor, e chegamos em casa e vamos fazer tudo errado, tudo diferente daquilo que foi pregado, amém? Quantas das vezes lemos na palavra do Senhor que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e que milagres maiores do que aquele que ele fez no passado, ele faz ainda
ainda hoje, e não acreditamos que o Senhor Jesus, Ele pode nos dar nem que for uma calça nova para a gente usar, amém? Temos que exercer a nossa fé, devemos acreditar nos profetas, devemos acreditar na palavra do Senhor, devemos colocar em prática aquilo que ouvimos. Não existe evangelho sem confrontamento. Hoje em dia é pregado o evangelho do positivismo. A pessoa levanta cedo e fala assim: olha, o meu dia vai ser uma bênção. Irmãos, estamos em guerra, estamos vivendo um tempo. Jesus fala assim que o reino dos céus, a partir de hoje, ele é conquistado pela força, amém? É tempo de você se levantar de manhã e dizer: olha, eu tenho um Deus que tudo pode, eu tenho um Deus que vai cuidar de mim, não importa a enfermidade, não importa o desemprego, não importa as tribulações, mas eu tenho um Deus que tudo pode e que vai cuidar da minha vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Alguém pode ler o versículo 5? Faz um favor. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando Naamã entrou na presença do rei de Israel, ele não entrou com as mãos vazias, ele entrou com presentes em suas mãos. E o que acontece nos dias de hoje? Muitos de nós entramos na casa do Senhor com as mãos vazias. Mas o que é isso, pregador? Olha, não consagra, não jejua, não quer trabalhar na obra. Se o pastor dá uma ordem para vamos limpar a igreja, a pessoa não quer saber. Vamos ensaiar, a pessoa não quer ensaiar. A pessoa quer ser rebelde dentro da casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos entrar de mãos vazias. Quando nós damos glória a Deus aqui na terra, o nosso louvor sobe e tocamos os céus, amém? É tempo de adoração, é tempo de tirar um tempo para consagrar a nossa vida, é tempo de dedicar um pouco mais ao Senhor. A volta de Jesus está próxima e muitos vão ficar com as suas lepras, porque não consagram a sua vida, porque não se despojam daquilo que há de errado, preferem viver com as mãos vazias, entram na igreja e saem pior do que entraram, porque tudo que é pregado, a pessoa sabe o que ela faz? Ela chega na sua casa, ela não pratica aquilo que foi pregado. Sabe o que ela faz? Ela vai tentar desconstruir aquilo que foi pregado. Ela vai caçar um motivo para dizer: olha, mas o pastor pregou isso, mas isso está errado, isso não serve para mim. Isso aqui é para o outro irmão, isso aqui é para o irmão Deir, é para a irmã Renata, é para o irmão Jair, mas para mim não, misericórdia, eu sou santo. E continua vivendo nas mesmíssimas, continua vivendo os mesmos erros, praticando as mesmas atitudes. E nós não devemos entrar na presença do Senhor de mãos vazias. Devemos trazer a nossa adoração, o nosso louvor. Passamos um culto inteiro com a boca fechada, não conseguimos dar glória ao Senhor, não conseguimos glorificar o Deus Santo e Poderoso de Israel, amém? Vamos para o quarto mergulho, o significado, amém? Alguém poderia ler o versículo 10? Versículo 10, amém? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, assim a tua carne ficará curada e purificada. Amém, Jesus. Quantas vezes o profeta mandou Naamã mergulhar no Rio Jordão? 7 vezes. Ele só ficou curado depois de Ele ficou curado depois de mergulhar pela segunda vez? Não. Ele ficou curado depois de mergulhar pela terceira vez? Não. Ele ficou curado depois de mergulhar pela sexta vez? Não. Então, o que nós devemos ter? Obediência. Amém? Muitas das vezes nós viemos à casa do Senhor, passamos, batemos palmas, cantamos que só o Senhor é Deus, mas não queremos obedecer. Você sabe qual que é a diferença da ovelha e do bode? É que se você, para quem entende
agropecuária, de animais, é o seguinte: a ovelha, ela é mansa. Quando eles vão matar a ovelha, ela vem mesmo como ovelha. Por isso que a Bíblia fala assim: como ovelha muda, ele se entregou ao matador. Mas vai tentar matar o bode para você ver. É só Jesus na causa. O bicho é terrível. Então nós devemos ter obediência à palavra do Senhor, amém? A pessoa, ela deve começar a ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muitas das vezes nós ficamos questionando aquilo que é pregado no altar. Muitas das vezes nós ficamos indagando: ah, mas isso está certo ou isso está errado. Por quê? Porque nós não queremos obedecer, amém? A palavra do Senhor, ela vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, amém? Glórias a Deus. O quinto mergulho é o mergulho da humildade. Alguém poderia ler o versículo 11 e 12? Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Amém, Jesus. A palavra do Senhor nesses versículos, ela vai falar de humildade. Ela vai falar que Naamã, ele não queria mergulhar nas águas do Rio Jordão, porque ele dizia assim no coração dele: porventura não há na Síria rios muito melhores do que os rios aqui de Israel? Mas ele teve que ser humilde, porque o homem que outrora estava acostumado a dar ordens, agora ele passa a ter que receber ordens, amém? E muitas das vezes somos assim: entramos na presença do Senhor, na casa do Senhor, esperamos que o pregador pregue uma palavra de autoajuda para nós, pregue a chave do carro, a chave da bênção, a chave da prosperidade, a chave da vitória. Mas muitas das vezes a vitória que Deus quer te entregar é o seu nome escrito no livro da vida, amém? Muitas das vezes a vitória que Deus quer te entregar é a sua libertação da prostituição, das drogas, da pornografia, enfim, de tudo que há de errado. E muitas das vezes não temos humildade para aceitar que a verdadeira conversão, ela precisa partir de dentro para fora. Quantos de nós saímos do mundo? Quantos de nós viemos à igreja, mas dá a impressão que viemos para passear, porque saímos do mundo, mas o mundo não saiu do nosso coração, amém? Não vemos a hora de sair lá para fora e fazer tudo errado outra vez. Como a Bíblia fala, assim como a porca mal lavada, a gente recebe a palavra do Senhor e sai por aquela porta e vai fazer tudo errado outra vez. Eu quero dizer para vocês uma coisa: é tempo de se arrepender, é tempo de ser humilde na presença do Senhor, amém? É tempo de viver uma vida de santidade, é tempo de ter compromisso com a palavra do Senhor. Hoje, quando eu orava para pregar essa palavra aqui, eu conversava com a minha esposa, eu falei assim: mas essa palavra eu estou achando isso aqui meio duro. E Deus falou comigo, falou assim: olha, filho, faz o seguinte. Eu falei assim: Senhor, eu não vou pregar isso não, isso aqui está meio duro. Ele falou assim: não tem problema não, não preciso pregar não. Depois eu cobro de você isso aí. E outra coisa, se você não pregar, eu levanto quem prega. Então, você que acha que é melhor do que alguém aqui nessa igreja, nessa noite, você que pensa que sem você a obra de Deus não caminha, você que pensa que sem a sua oferta, sem o seu dízimo, a igreja vai fechar as portas, você que pensa que se você não sentar nesse banco aqui, essa igreja não vai para frente, eu tenho uma palavra para você: se você não vier aqui mais, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai levantar outro para pôr no seu lugar, porque a obra de Deus, ela não para, a obra de Deus, ela continua a todo instante. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Alguém poderia ler o versículo 15 e o 17? Então voltou ao homem, dele toda a sua vítima, e veio, pôs-se diante dele,
Aqui, quando Naamã ele dá o 6º mergulho, ele vai entender que sem compromisso com Deus não existe cura, amém? Sem compromisso com a palavra do Senhor não existe libertação. Sem compromisso com a palavra do Senhor não existe transformação, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas das vezes estamos na presença do Senhor e não queremos ter compromisso com o Senhor Jesus, amém? Viemos à igreja para agradar o pastor, viemos à igreja para agradar o nosso líder, viemos à igreja para agradar a nossa esposa, mas se fosse você, se você estiver nessa situação, eu ficaria em casa, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, estarão 2 deitados em uma cama naquele dia, e um vai subir e o outro vai ficar. Estarão 2 no campo, arando o campo, e um vai subir e o outro vai ficar. Então, se você tem vindo à igreja para adorar ao homem, para agradar o homem, eu tenho uma triste notícia para você. Sem compromisso com Deus, é inútil você estar aqui na presença do Senhor, amém? Sem compromisso com Deus, a sua vida não vai mudar. Sem compromisso com Deus, o Senhor Jesus não tem como Ele entrar dentro do seu lar, transformar a sua casa, mudar a sua vida, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Estamos caminhando para o final. Alguém poderia ler o versículo 19? Igreja, Naamã, no seu último mergulho, a palavra de Deus diz que quando ele sai da água, a sua pele é como de um menino novo. Naamã, ele é curado. Então, nessa noite eu tenho uma palavra boa para você. O mesmo Deus que bate é o Deus que cuida, amém? O Senhor Jesus, ele só corrige aqueles que ele ama, amém? Deus não é um Deus ruim, não. Deus é amoroso. Deus que nós servimos é um Deus de paz, Ele é um Deus de bênção, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que abençoa, Ele é um Deus que guarda, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que transforma. E Naamã, quando ele passa pela renúncia, quando ele passa pela fé, quando ele entende que tem que ter dedicação, quando ele entende que tem que ter obediência, quando ele entende que tem que ter humildade, e quando ele entende que tem que ter compromisso com Deus, ele recebe o perdão de Deus e ele recebe a paz do Senhor Jesus, amém? E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite, é isso que Deus quer fazer na sua casa nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não tenha tido paz para dormir, a sua casa é um inferno, o seu pai, a sua mãe vive te atormentando, o seu marido é um alcoólatra, alguém que chega e aterroriza a sua vida, a sua esposa não te dá paz, o seu patrão lá no seu serviço, ele te humilha. Mas eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus que curou Naamã, Ele está aqui para curar a sua vida, as suas enfermidades, as suas angústias, as suas mágoas, as suas feridas. O Deus que curou Naamã, Ele está aqui para te trazer vida e vida com abundância, amém? O Deus que curou Naamã, Ele está aqui para te trazer uma vida nova, uma vida de conversão, para tirar a lepra que habita em seu coração. Não estamos falando aqui hoje de dinheiro, não estamos falando aqui hoje de bênção, de prosperidade, mas estamos falando da maior riqueza de todas, que é a salvação e o encontro com o Senhor Jesus nos ares, amém? A Bíblia, ela vai falar... O apóstolo Pedro, ele diz assim, o mais miserável entre todos os homens é aquele que espera no Senhor Jesus somente nessa terra, amém? Quantos aqui querem morar com o Senhor Jesus, amém? Se o arrebatamento da igreja fosse hoje e só 2 crentes aqui fossem para o céu, o primeiro seria eu. Quem seria o segundo aí, amém? Glória a Deus, aleluias. Igreja, então é isso. O Senhor Jesus, alguém aqui já viu aquele machucado que quando a gente machuca faz aquela casquinha fina? Muitas das vezes a gente, quando vai fazer um curativo, eles pegam e limpam e abrem aquilo ali. E muitas das vezes é isso que Deus tem feito aqui nessa noite. Ele tem aberto feridas,
Ele tem aberto cicatrizes para que você possa ver que ainda precisa de cura, que ainda precisa de libertação. Mas Ele vem dizer que Ele só corrige aquele que Ele ama. E se você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra aqui hoje, saiba que Jesus te ama, saiba que Jesus cuida da sua vida, saiba que Ele é o Deus que te trouxe aqui para dizer que é Ele quem vai entrar dentro da sua casa, saiba que é Ele que te trouxe aqui para dizer que Ele tem cura sim, Ele tem libertação sim para aquela pessoa que você ama, Ele tem transformação sim para o seu lar, Ele tem paz. Eliseu fala para Naamã: vai-te em paz. E nessa noite o Senhor Jesus Ele quer dizer para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, para todos aqueles que realmente quiserem aceitar o Senhor Jesus nessa noite de uma maneira especial: vai-te em paz. A paz do Senhor Jesus, ela vai entrar na casa de vocês essa semana. Vocês vão viver uma vida santa diante do Senhor, amém? Não é uma vida de um fanatismo religioso, não, mas é uma vida de pegar a palavra do Senhor e começar a ler e ter prazer de meditar na palavra do Senhor, amém? De ter prazer de dobrar o seu joelho no chão e orar e buscar o Deus grande e poderoso, amém? Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Vamos ficar de pé.